Quero falar com vocês hoje de obstáculos que às vezes são colocados em meio ao caminho, e é justamente isso, obstáculos no caminho. Muitas vezes obstáculos que atrapalham, que incomodam a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Obstáculos que intervêm na nossa intimidade para com o Senhor nosso Deus. Então, é justamente como essa rocha, né? Bem legal, é justamente como essa rocha, é algo grande que está em nosso caminho e nos atrapalha de caminhar, nos atrapalha de andar, nos atrapalha da nossa intimidade para com Deus, sabe? Nos atrapalha o curso da nossa vida. Muitas vezes obstáculos que nós precisamos desviar dele, e às vezes esse desvio nos leva a lugar nenhum. Às vezes nós pensamos que o desvio vai nos ajudar e de repente, se eu vou por trás dessa rocha, pode ser que lá do outro lado, não tenha mais como voltar para a pista, não tenha mais como caminhar novamente. Então, são pequenos e grandes obstáculos que atrapalham a nossa vida. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, e o versículo 21 em diante, trata de um obstáculo e trata de um caminho. Em apenas 2 versículos. Mateus 16, 21, desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes e dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Jesus ele vem aqui explicando que assim como ele trouxe vida e ele é a própria vida e fala de vida e toda a sua palavra ele falava de vida e sempre falou em vida, neste momento de sua vida ele vem agora falar de morte. Neste momento de sua vida Jesus vem falar com os seus discípulos agora, com os seus apóstolos que ali estão com ele. Jesus vem falar sobre sofrer. Jesus vem falar sobre pedras no caminho, sabe? Sobre sofrimento. E Pedro, ele acha ruim com isso, ele não gosta disso, e ele chama Jesus à parte e começa a repreendê-lo dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Aí Jesus, ele pega e olha para o lado e diz: olha Pedro, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não apenas nas coisas de Deus, mas você não pensa somente nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Isso é um obstáculo. Pedro agora coloca um obstáculo. Em pouco tempo atrás, Jesus disse: olha Pedro, quem você diz que eu sou? E Pedro, todo afoito, todo contente, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: olha Pedro, bem-aventurado tu és, feliz tu és, porque não foi homem que te revelou isso, foi o meu Pai, foi o próprio Deus que te revelou isso. E neste mesmo momento Jesus diz a ele: eu te digo que tu és Pedro, pedra, Petrus. E Jesus diz: sobre esta pedra que sou eu, fundarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Poxa, num determinado tempo Jesus diz: olha Pedro, tu és bem-aventurado, amado, feliz, alegre, porque Deus te revelou que eu sou o Filho. E agora ele está dizendo: para trás de mim, Satanás. Esta conotação, esta palavra, ela foi tomada emprestada ali do hebraico e dá um sentido de adversário, dá um sentido ali de acusador, e é justamente o que Cristo está dizendo para Pedro: para trás de mim, acusador,
Tu em pouco tempo entendeste que eu venho falando de vida e agora que eu falo que convém que eu sofra, convém que eu venha ser morto para que haja vida. Puxa, você não está entendendo nada, cara. É como se estivesse dizendo assim, você não está entendendo nada. Deus acabou de te revelar que eu sou o filho e agora tu vem dizer que eu não vou morrer. E aí nós vemos como a palavra diz, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Nesse mesmo momento agora Pedro, ele se desliga de Deus, é como se um obstáculo estivesse ali interposto sobre o seu chamado, sobre o seu caminho. E agora ele não sabe o que fazer. Creio eu que naquele momento ele deve ter pensado, puxa vida, né? O que aconteceu aí? Agora mesmo eu acabei de revelar Jesus aí, e nesse momento, acho que ele falou, não estou entendendo nada. Aí o interessante é que Cristo diz assim, se alguém quiser acompanhar-me, se alguém de vós quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na sua glória, virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Essa palavra ela trata de um caminho, essa palavra ela trata de um chamado, e todos nós cristãos temos um chamado. Todos nós não cristãos, mesmo que seja de uma outra denominação qualquer, de uma outra religião qualquer, existe um chamado para essa pessoa, existe um propósito na vida dessa pessoa. Não importa o que ele faça lá fora, qual atividade que exerça, é um chamado. Mas para nós cristãos, esta palavra trata de um chamado de seguir a Cristo, que aí é diferente desses que estão lá fora. Nós temos o chamado, nós somos chamados para servi-lo, para segui-lo. Nós fomos chamados para adorá-lo, nós fomos chamados para estar na sua presença. Nós fomos chamados para galgar a vida eterna. E neste chamado existem obstáculos que às vezes nós não enxergamos, como aconteceu com Pedro. Pedro não enxergou naquele momento o que estava interferindo naquilo que Cristo estava revelando. Olha, convém que eu sofra, convém agora que eu vá para os mestres, convém agora que eu vá para as sinagogas, para os religiosos, e convém agora que eu venha sofrer, e convém que eu venha ser levado à morte. E Pedro não entendeu isso, que a morte de Cristo traria vida, e vida em abundância. Então é por isso que Cristo está dizendo, pois o Filho do Homem virá na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Vem uma recompensa para o chamado. Existe uma recompensa nesse caminho. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Ele virá em seu reino. Não é nós que vamos para o reino do Pai, mas ele virá em seu reino. Então eu quero falar de 3 obstáculos dentre tantos que existem, tantos obstáculos que existem. Eu frisei 3, que são os mais comuns, que podem impedir o cumprimento do chamado de Deus na nossa vida, que podem impedir o cumprimento das promessas de Deus, podem impedir o cumprimento da nossa intimidade para com Ele. Podem impedir, não, impedem.
E todos nós verdadeiramente temos um chamado que é seguir a Cristo. Por isso ele disse para os seus discípulos: olha, se alguém quiser acompanhar-me, se algum de vós quiser seguir-me, tomem cada um a sua cruz. Tomem cada um a sua própria cruz, venham e sigam-me. Qual tem sido a tua cruz? E qual tem sido o peso de tua cruz para seguir Jesus? Pois se eu quiser salvar a minha própria vida, eu vou perdê-la. E se eu perder a minha própria vida por amor a Ele, está ganha, estou salvo. Então verdadeiramente eu não estou perdendo nada. Nós nunca perdemos em caminhar com Cristo, em seguir a Cristo, nós nunca perdemos. Mas existem obstáculos nas nossas vidas que nos atrapalham, que nos impedem. E são obstáculos tão comuns que muitas vezes nós não damos conta disso. São obstáculos tão comuns que parecem que se agregam a nós e nós não percebemos. Acabamos que por nos acostumar talvez com alguns obstáculos. Acabamos entendendo que fazem parte da nossa vida. Ei, chega aí obstáculo, anda comigo aqui, ó. Vamos junto. E isso está nos atrapalhando. Está tirando a nossa intimidade com Deus. E o primeiro obstáculo que eu quero dizer, ele se chama orgulho. O orgulho. Muitas vezes eu sou orgulhoso porque, de repente, eu faço uma mesa e acho legal, acho bacana. Puxa, fiz essa mesinha, ó, que bacana. Mas eu não posso tomar isso como bem próprio. Eu não posso me encher de glória. Eu não posso querer a glória de outros para mim. Poxa, você fez essa mesa, você é o cara, meu. Não, não precisa isso. Eu fiz a mesa, ficou legalzinha, ficou bacana, joia, bacana. Pronto, acabou. Vamos partir para outra. Estou orgulhoso de mim. Eu fiz tal coisa, estou orgulhoso de mim, passei na prova. Estou orgulhoso de mim, consegui isso. Estou orgulhoso de mim, eu aprendi. O que nós não podemos deixar é que esse orgulho nos domine. E esse primeiro obstáculo chamado orgulho significa sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. Aquilo ou aquele de quem se tem orgulho. Sentimento de prazer ou satisfação com o próprio valor ou com a própria honra. Isso se chama orgulho. O orgulho ele pode nos cegar. O orgulho nos cega muitas vezes e nos atrapalha na caminhada com Cristo. O orgulho tira o nosso foco do nosso chamado. O orgulho tira o nosso foco de nossa intimidade com o Senhor. O Evangelho de João, ele fala de algo, no capítulo 9 de João, se você quiser acompanhar. O capítulo 9 ele trata dos fariseus, e nós falamos aqui sobre o farisaísmo, que é um outro obstáculo também, que impede a nossa intimidade. Os fariseus eram aqueles que batiam no próprio peito e diziam: eu sou o cara, eu sou o tal, enquanto não eram nada. Sabe, os fariseus eles se achavam nascidos de novo e sem pecados. Os fariseus se achavam os próprios donos de tudo aquilo que eles entendiam e compreendiam. Era como se o orgulho tivesse dominado eles e eles dissessem: eu não preciso de nada disso, eu já sei de tudo. E o capítulo 9 de João, no versículo 24, diz: pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador.
Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Os fariseus chamaram o cego e disseram: olha, fala a verdade, cara, o que está acontecendo? Esse cara aí que te curou, que diz que te curou falando de Jesus, é um pecador, ele é pecador. E agora o cego responde: eu não sei de nada, eu sei que eu nasci cego, e todos vós sabem que eu sou cego, e agora eu vejo. Aleluia. Então o cego não quis saber se Jesus era pecador ou não. O cego rendeu graças a ele, rendeu glórias, porque Jesus fez uma bolinha de saliva ali com terra, puf, jogou no olho e ele ficou curado. Aleluia. Mas olha o que o orgulho faz com as pessoas. Então lhe perguntaram: o que fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Olha o que o cego fala: pô, eu já falei para vocês o que aconteceu, vocês não acreditaram. Agora eu vou ter que falar de novo, 2, 3, quantas vezes mais? Será que vocês também querem segui-lo, querem ser discípulos dele? Aí olha só o que os fariseus fazem. E então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. Olha o que o orgulho faz com a pessoa. O interesse próprio. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Aleluia. Olha que algo tremendo. O cego diz: sabemos que Deus não ouve pecadores, mas esse daí me abriu os olhos. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Agora olha o que o orgulho responde. Olha o que o farisaísmo diz. Olha o que eles disseram. Diante disso eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. O lançaram fora, talvez da sinagoga onde eles estivessem naquele momento. Expulsaram o cego, como dizendo e batendo no seu peito: como você, cego de nascença, pode nos ensinar? Nós somos grandes, nós somos estudados, nós meditamos na lei várias horas por dia, nós somos cheios de sabedoria, da sabedoria física, humana, carnal e espiritual. Nós somos os caras, irmão Lércio, orgulhosos, cheios de ganância, cheios de prazeres, cheios de satisfação. E isso faz com que, verdadeiramente, um simples ato, que é um grande milagre, não os faz enxergar. O orgulho cega as pessoas. Tão estudiosos, a ponto de não enxergarem o milagre que foi feito, de um homem pecador ou não, conhecido ou não, eles não puderam ver o tamanho de um milagre de um homem que era cego de nascença. E é quando foi dito, quando perguntaram a ele: quem pecou, ele ou os pais? Ninguém pecou, nem eles, nem os pais. Ele nasceu assim para que se manifeste a glória de Deus. Aleluia. E essa glória agora é manifesta, e os orgulhosos não podem enxergar. Então o orgulho, amados, ele nos cega. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto,
é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Aleluia. Esse homem não mediu esforços para adorar ao Senhor. Ele não mediu esforços em crer que ele era o Filho do Deus vivo. Aleluia. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. O que Jesus está dizendo aqui? Para aqueles que são simples e humildes, enxerguem a vida. Mas para aqueles que acham que enxergam muita coisa, se tornem cegos, caiam em uma cegueira. É o que acontece com os orgulhosos. É o que acontece com aquele que toma glória para si próprio. É o que acontece com aquele que se enche de satisfação e acha que é o Todo-Poderoso, que sabe que pode tudo. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Jesus disse: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Meu Deus, é tão simples deixar o orgulho de lado. O orgulho interfere na nossa intimidade com Deus. O orgulho interfere na nossa caminhada com Cristo. O orgulho interfere no nosso chamado para com Deus. O orgulho não deixa que a promessa se cumpra. Aí Jesus ele pega e diz, quando perguntam para ele: quem é o maior no reino? E Jesus diz: traga-me aqui uma criança. Está vendo essa criança? Não tem pecado. Está vendo essa criança? É humilde, é simples. Quando vocês se tornarem como uma dessas crianças, ou como essa criança, aí sim, você é o maior no reino. Aleluia. Isso joga todo o orgulho de lado. Isso mata o orgulho. Porque o Evangelho é isso, é simples. O Evangelho é puro. E a nossa caminhada com Cristo tem de ser dessa forma. Simples, pura. Sem que o orgulho nos domine. Tudo o que temos e o que somos é por graça. Quando percebemos isso, passamos a ver Deus como de fato Ele é. Orgulho versus humildade. Tudo o que temos e tudo o que somos é pela graça. Por graça, simplesmente graça. E quando nós percebemos isso, passamos a ver Deus como de fato Ele é. É o que os fariseus não enxergaram. Jesus Cristo, um homem simples, como de fato Ele é. Uma segunda pedra, ou um segundo obstáculo em nosso caminho, se chama religiosidade ou tradicionalismo. Ou nós podemos ajuntar os dois, religiosidade e tradicionalismo. É um outro grande obstáculo que interfere a nossa caminhada com Deus, que interfere o nosso chamado, que interfere na nossa intimidade. A religiosidade é aquele que segue regras de uma religião. E religião é o sistema de doutrinas e crenças práticas próprias de um grupo social. Isso é religiosidade. O tradicionalismo é a doutrina religiosa extremista que prega um retorno
as tradições de uma igreja. O tradicionalismo é a doutrina religiosa extremista que prega um retorno às tradições da igreja. Ou seja, tudo aquilo que o homem ensina e que muitas vezes está fora da Bíblia. E por vários anos nós fomos enganados por isso. E muitos ainda hoje são enganados pelo tradicionalismo e pela religiosidade. É o que interfere uma vida de intimidade com Deus. Quando eu me apego, irmã Maria, ao tradicionalismo, quando eu me apego à religiosidade, a minha intimidade com Deus, ela fracassa. Porque os homens nos ensinam aquilo que os fariseus faziam. Conhecer e conhecer, e ler e conhecer e conhecer. E Salomão, ele disse, o fim da vida do homem é teme a Deus e aparte-te do mal. Porque esse é o dever de todo homem. Não se há limites, não existe limite para fazer livros. E o muito conhecer enfada a carne. Enche a carne, traz orgulho e nos afasta do chamado. Nos afasta do propósito de Deus. Acaba sendo um obstáculo em nosso caminho. Isso é o que a religiosidade tem feito com muitas pessoas, de pararem, estatelarem ali, e o pastor colocou um algo, e o líder colocou um algo, e o presbítero colocou um algo, e o apóstolo ou aquele que dirige, que preside aquela igreja local, lançou um fardo, e agora aquela pessoa acha que tem que ser daquela forma. A pessoa às vezes lá no mundo, lá fora, era alegre, era extrovertida, brincava e isso e aquilo. Agora a pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador e agora é colocado um fardo sobre ele. Coloca melhor roupa, melhor terno e a pessoa fica sisuda. Não dá mais uma risada. Agora eu sou crente. Agora eu sou cristão, sirvo a Deus. Ô irmão, não, agora eu sou cristão, eu sirvo a Deus. Puxa, mas lá fora você brincava. Lá fora eu brincava, agora eu não brinco mais. Irmão, pelo amor de Deus, você era preso no pecado e brincava, agora que você é livre em Cristo, não brinca mais? Meu Deus. Então a religiosidade acaba dominando a pessoa. O extremismo acaba dominando a pessoa. Aquelas regras que a igreja coloca acabam dominando a pessoa e Cristo nunca colocou regras sobre ninguém. Os fariseus estudavam as escrituras por horas e horas no dia, tinham cuidado em obedecer a lei em tudo, mas eles eram cegos quanto à realidade de Jesus e seus ensinamentos. João 5,39. João 5,39, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito, contudo vocês não querem vir a mim para terem vida. Abaixeira lá, Macai. Olha os orgulhosos aí de novo, o farisaísmo tomando conta, o tradicionalismo tomando conta, a religiosidade tomando conta, o enfado da carne agora tomando conta da pessoa. As escrituras que vocês tanto leem, que vocês conhecem, falam de mim, testificam de mim, e vocês não são capazes de vir a mim para terem vida. Aleluia. Ficam presos aí nos seus próprios caminhos. Isso nos afasta de uma vida íntima com Deus. Eu não digo aqui que nós somos religiosos e não quero pregar contra ninguém que é religioso, amém, quem é? Aquele que gosta de usar o seu terno, a sua gravata e ficar ali com a sua Bíblia sisudo na frente da igreja, amém. Mas nós entendemos que Cristo não é isso.
Nós entendemos que o Evangelho não é isso. O Evangelho vai além dessas coisas. O Evangelho vai além daquilo que a doutrina do homem ensina. E muitas vezes as pessoas ficam presas dentro de si mesmos e não entendem o processo da cura, da libertação, da salvação. Eu não aceito glórias dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas, se outro vier em seu próprio nome, esses vocês aceitarão. Como vocês podem crer, se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do único Deus? O que adianta vocês conhecer tanto? O que adianta vocês ler tanto, estudar tanto, se os olhos de vocês não são abertos para uma simples coisa? Eu sou a luz do mundo. Eu que falo com vocês. A religiosidade também cega. O tradicionalismo também nos cega. Mas nós precisamos estudar, conhecer, sim, é necessário. Mas não a ponto que isso venha nos dominar. Não a ponto que o estudo venha nos dominar. Porque Salomão disse que isso enfada a carne. De que vale tantos e tantos livros muitas vezes, se eu não tenho humildade, se eu não tenho graça, se eu não consigo dar glória a Deus, se eu não consigo reconhecer que uma pessoa simples precisa de ajuda, se eu não consigo reconhecer que um cego precisa que os olhos dele sejam abertos, o que adianta tanto conhecimento? Muitos aí apenas estão provando o pão da vida. Muitos provam o pão da vida, mas não querem consumi-lo. Percebe isso? Muitos simplesmente provam de Jesus, mas não querem tê-lo, recebê-lo. São pedras em nosso caminho, são pedras em nossa jornada, que vão nos afastando do Senhor. Em um terceiro ponto que eu quero colocar para encerrar. Esse terceiro obstáculo, ele se chama adiamento. Adiamento. Adiamento é o ato ou efeito de retardar. Ato ou efeito de transferir para outra ocasião, para outro dia. Adiar, adiamento, deixar para depois. Ato ou efeito de retardar, transferir algo para outra ocasião, ou para outro dia. Delongas, sem mais delongas, né? Como alguns irmãos dizem, né? Sem mais delongas, sem mais falar, sem mais adiar, vamos para a palavra, vamos. O adiamento é talvez um dos maiores obstáculos que estejam no nosso caminho. Talvez um dos maiores obstáculos que interferem a nossa vida, a nossa caminhada com Deus. Até quando nós vamos adiar o chamado de Deus em nossa vida? Até quando nós vamos ficar protelando, jogando para amanhã? Ei, até quando você vai jogar para amanhã aquilo que Deus tem para você hoje? Até quando você vai adiar o chamado de Deus para a sua vida? Com você mesmo. Até quando? Até quando nós vamos adiar o chamamento do Senhor? Nós temos um chamado. E nós precisamos cumprir esse chamado. Como igreja, nós precisamos cumprir este chamado, entrar pelo caminho. Não é mais tempo de adiar.
Nós não estamos no tempo de ficar adiando, lançando para frente, depois para lá, depois para cá, depois eu faço, depois. Até quando nós vamos adiar aquilo que Deus tem para nós? Até quando nós vamos adiar a ousadia que o Senhor nos deu para pregar o Evangelho, para falar das Escrituras, para alcançar uma vida lá fora? Até quando nós vamos adiar o chamado que Deus nos tem dentro do templo, na igreja, na casa? Até quando nós vamos adiar o chamado? Até quando nós vamos ficar protelando, deixando para amanhã? Uau! Qual será o nosso sentimento quando nós ficarmos, irmã Solange, frente a frente com Ele? Irmão Laércio, qual será o nosso sentimento quando nos pusermos face a face com o Senhor? Será que a gente pode fechar os olhos assim e imaginar, estou frente a frente com Jesus? E agora? E agora? Ele sabe aquilo que nós adiamos. Ele sabe aquilo que nós fomos deixando. Certa feita um homem, uma historinha eu vou contar para vocês. O Luke gosta de historinha, né, Lu? Vou contar uma historinha agora. Certa feita um homem, um senhor, ele tomou um avião e sentou ali. Eu estudei essa historinha, eu não sabia, eu decorei ela, tá? Se eu errar eu tenho uma cola. E esse homem agora, ele se senta no avião do lado de um rapaz. E esse rapaz ia para uma viagem de negócios. Um rapaz importante, moço novo, ia para uma viagem de negócios. E o avião decola tudo e de repente eles começam a conversar e o homem nota na conversa que o rapaz é cristão. Ele nota na conversa que o rapaz é crente, né? Começaram a falar, sei lá, alguma coisa ali, e de repente surgiu no meio da conversa, pô, esse cara é crente, esse rapaz aí é cristão. E o senhor lá, muito afoito, né, ele diz, meu jovem, é o seguinte, quanto tempo você serve a Deus? Quanto tempo você pertence ao Senhor? Quanto tempo você é crente? E o rapaz agora responde, olhando para um lado e titubeando, ele diz, olha, eu aceitei Jesus ainda quando eu era jovem, e eu comecei na faculdade, e a faculdade me afastou dos caminhos do Senhor, eu perdi o interesse, perdi o ânimo, perdi o desejo, e na faculdade eu conheci uma moça, e nós namoramos, e nós nos casamos, essa moça hoje ela é a minha esposa, e nós temos 2 filhos. Pois bem, aí esse rapaz, ele começa a contar um pouco da vida dele para este homem. E o homem pergunta para ele, esqueci, estou brincando. O homem pergunta para ele, você tem 2 filhos? E como você tem ensinado os seus filhos? De que forma você tem ensinado? De que forma os seus filhos têm visto você? Esse homem agora, ele diz para esse senhor, olha, eu procurei um tempo, depois que eu me casei, estar com a minha esposa perguntou para mim, quando é que a gente vai para a igreja? Quando é que a gente vai começar a ir para a igreja?
E esse rapaz agora, de um lado para outro, ele toma a decisão e fala, vamos encontrar uma igreja, encontrar um local, e se identificaram ali, e ali entraram, e ali ficaram, e agora a esposa aceita Jesus pela primeira vez, recebe o Senhor como Salvador, e esse rapaz agora volta para Jesus, e os filhos estão caminhando, os filhos estão na igreja, o mais velho tem 10 anos, e o mais novo tem 8 anos, e o Senhor pergunta para ele, qual é a sua intimidade com o Senhor? E o jovem responde para ele, olha, eu não tenho muito tempo para isso não, porque os afazeres, as coisas da vida, não me deixam ter muita intimidade, então eu vou deixando para amanhã, eu vou protelando, eu vou empurrando. E isso já fazem 10 anos. 10 anos que esse rapaz vem empurrando. 10 anos que os filhos cresceram apenas ouvindo o pai falar de Jesus. E agora esse senhor pergunta para ele, não acha ruim comigo não, mas eu vou te fazer uma pergunta. Como você se sentiria se os seus filhos estivessem frente a frente com Deus, cara a cara, face a face, e Jesus agora olhasse para eles, crianças ainda, e dissessem, eu não conheço vocês. Uau! Aí o homem olhou para o Senhor, estatelou os olhos, e ele falou novamente, como que você se sentiria? Se de repente os seus filhos estivessem frente a frente com Deus e eles dissessem para os seus filhos, eu não conheço vocês. Ah, mas papai falou que é só receber o Senhor, é só continuar orando, que pronto, já estou salvo, e papai sempre fala isso. E Jesus olha para eles de novo e diz, eu não conheço vocês. Qual tem sido o teu grau de intimidade? Qual tem sido o grau de intimidade desse homem? Mostrando para os seus filhos, simplesmente, vai para a igreja, canta lá no ministério infantil com as crianças, está tudo bem. O pai está viajando, papai vai fazer uma viagem de negócios, papai vai caminhar, papai vai ganhar dinheiro. Percebe o que o orgulho faz com a pessoa? O tradicionalismo, a religiosidade fez com esse homem. O domínio próprio dele, achar que ele é o tal, de que pode fazer, simplesmente ensinou os filhos a fazer, mas não fez. Quanto tempo nós precisamos esperar para ter um relacionamento melhor com Deus? Quanto tempo nós ainda vamos ficar empurrando para termos um relacionamento melhor com Deus? A palavra nos ensina que Deus, Ele só tem um pouquinho de paciência com aqueles que vão protelando, com aqueles que vão adiando. Você quer ver Lucas 13? Lucas 13, versículos 6 a 9, diz assim. Então Jesus agora conta uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que ela está sendo improdutiva, a terra? Corte-a. Por que vamos deixá-la inutilizar a terra? Senhor, não, espera um pouco, não. Vamos fazer o seguinte, deixa por mais 1 ano. Eu vou cavar do lado dela ao redor, vou adubar, vou molhar. E pode ser que dê fruto. Pois bem,
Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Deus, Ele só tem um pouco de paciência. Um pouco de paciência para quem vai adiando. O servo inútil é lançado fora. É como um ramo seco que não produz. É lançado fora. Nós temos um chamado. Ei, você e eu temos um chamado. Você e eu fomos escolhidos para frutificar. Não deixe que obstáculos intervenham em seu caminho. Qual tem sido o obstáculo que se interpôs ali na tua jornada? Qual tem sido o obstáculo que impede você de abraçar o chamado de Cristo? Qual tem sido esse obstáculo? Só você sabe. Você e Deus. Só cada um de nós é que conhece o tamanho do obstáculo que foi posto no caminho, que está atrapalhando a caminhada, que está atrapalhando a jornada, que está atrapalhando o chamado de Deus para o teu ministério. Pense, repense nisso. Ore ao Senhor. Busque de Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai te esclarecer. Precisamos dar frutos. Precisamos frutificar. Você vai cantar? Precisamos dar frutos. Pense nisso. Coloque-se em pé um instante. Eu quero orar pela sua vida.